Olá pessoal, boa noite. Aqui a gente vai dar início à explicação da atividade que foi feita dentro da pós-graduação de desenvolvimento de aplicações móveis 2. Aqui na atividade o professor pediu para criar um aplicativo, uma aplicação to-do list feita em Unity. Então essa aqui é a descrição da atividade. Ele precisa que a gente implemente o nosso CRUD, completo, que é editar, adicionar, remover e atualizar. Beleza, como resultado final a gente tem aqui a nossa aplicação rodando na porta 3000, nossa aplicação To Do, e temos aqui inicialmente já 3 listas cadastradas: fazer compras, fazer deveres e limpar a casa. Aqui, se eu for inserir uma nova atividade, basta clicar no botão de nova atividade e ele vai criar a nova atividade. Vou criar mais uma, criei mais uma. Se a gente quiser editar, a gente vem aqui no lapisinho, pencil na lateral direita, né? Editado. E aí, para concluir a finalização da edição, é só sair do campo que está sendo escrito. Né? Se a gente quiser apagar, é só clicar na lixeirinha. Né? A gente pode apagar todos aqui. Então, em resumo, essa aqui é a nossa aplicação feita em Unity. Ela está respondendo aqui na rota /todo. E agora a gente vai explicar um pouquinho de como é que ficou o código. Beleza. Aqui, inicialmente, a gente startou o projeto com o comando Unity Start. E em seguida foi criado um arquivo chamado todo.tsx. Aqui no nosso arquivo, esse arquivo ele é chamado pelo app tsx. Nós inserimos ele na rota para ser chamada. Por padrão ele chama home, e aí para exibir nossa aplicação ele chama o /todo, que é esse path aqui. Esse cara chama nosso componente, e o nosso componente é o que está em pages todo.tsx. Aqui a gente criou, tudo começa nessa função chamada to-do, e a gente exporta ela dessa forma. No primeiro momento eu criei uma interface aqui para gerenciar os nossos itens da lista. Ele tem um ID e um título. Ela já inicializa com a lista com esses 3 elementos: fazer compras, fazer deveres e limpar a casa. Aqui a gente faz um controle de estado para gerenciar, por exemplo, o valor que o usuário está digitando. Então, quando ele vai iniciar, criar uma nova lista, um novo item da lista, ele edita o título dele. É essa linha que faz o controle de estado da variável. Se a gente for ver aqui, esse new to do title está sendo utilizado bem aqui no controle do valor do nosso ion input. Então ele tem aqui o nosso onChange, que faz o set para poder editar. Então, a partir do momento que o usuário vai digitando um caractere, cada caractere ele vai pegando e vai alterando esse valor do new to do title. Beleza. Em seguida, eu declarei uma variável de estado inicial aqui para o nosso item. E aí ela é setada através desse user state, que também faz o controle do item que está sendo editado. Beleza. Após isso, a gente tem aqui a implementação do nosso CRUD. Tem o add, tem o remover, tem o atualizar. E esse editar aqui é um complemento do atualizar. Então vamos lá. Para adicionar, eu preciso instanciar um objeto do tipo toDoItem. E aqui por padrão, para ele substituir o ID, ele vai considerar a data de agora. Então, no momento que está sendo clicado, ele vai pegar a data que vai transformar numa numeração parecida com essa aqui e vai atribuir essa informação no ID. E o title é o que o usuário está digitando. Aqui ele está fazendo o controle, na linha 28 ele está fazendo o controle do título que o usuário está escrevendo, e ele vai atualizar o nosso item exatamente aqui. Ele vai instanciar o nosso objeto e vai atualizar, na verdade, aqui no set to do na linha 34.
E em seguida ele retorna para o estado vazio aqui o nosso título, né? Porque senão, se não limpar a memória dessa forma, ele vai ficar reescrevendo o que tinha na informação anterior da memória. Né? Então aqui a gente tem para remover, a gente precisa do index do item que está sendo excluído. Então aqui a gente fez um filter para ele retornar todos os valores que não seja o ID que a gente quer excluir, ou seja, dentro desse filter ele retorna uma lista e essa lista tem todos os elementos que a gente não quer excluir. E quando ele excluir, ele vai ficar fora da lista para retornar o valor que a gente não quer que ele retorne, que é o to-do ID que foi passado por parâmetro. Em seguida ele atualiza a lista com o valor removido, porque ele não retornou, através dessa condição aqui, ele não retorna o valor que a gente está buscando. Né? Então sempre que ele bater aqui com a informação que a gente está buscando, opa, esse cara aqui não é para retornar porque é para ele ser removido. Certo? Aqui no update e o edit funciona assim. Dentro da lógica para exibir as informações dos itens, a gente tem uma condição aqui. A primeira é que ele exibe todos os ícones da lista, toda a lista, na verdade, através desse map que está sendo rodado. Lembra que ele é inicializado com essas informações aqui. Essa é a nossa lista no estado inicial. Se eu der um refresh na página, por exemplo, a gente fez algumas alterações aqui, ele vai voltar, né, para o estado inicial que estava antes. E o nosso servidor caiu aqui por algum motivo. Bora ver o que aconteceu. Vamos dar um yarn start aqui. E ele vai subir nossa aplicação novamente. Pronto, aí tem que dar um to-do aqui, para ele bater na rota do componente que a gente desenvolveu. Pronto. Esse aqui é para mostrar que ele retorna, né, o estado inicial. A gente pode inserir quantos quiser aqui, que quando der o refresh na página, o estado inicial são essas três listas. É exatamente esse trecho aqui. Então aqui ele vai verificar qual é o item que está sendo editado. Ele sabe através dessa função do edit to do, porque ele vai passar exatamente o item que o usuário clicou nesse ícone de editar. No clica aqui, ele precisa saber qual é o item que foi clicado. Então é esse ícone que faz o controle, né? O evento que foi colocado nesse ícone que faz o controle, que é exatamente esse cara aqui, ó, o onChange. Ele vai fazer a edição do valor que foi clicado. E aí ele faz a validação aqui. Qual que é o ID que foi clicado? Se o ID se o edit to do.id for igual ao ID do map, porque ele está dentro do map aqui, ele vai varrer os itens. Então, beleza, ele encontrou esse cara aqui. Quando ele é inicialmente, quando a aplicação é iniciada, ele está zerado, né? Não tem nenhuma informação aqui, então dá sempre falso essa estrutura. Só vai dar true quando o usuário clicar, porque aí ele vai detectar quando ele passa exatamente nessa parte aqui, ó, na linha 44. Então, opa, o meu edit está populado, né? O meu edit to do, esse cara está sendo usado bem aqui para poder fazer a sentença ser validada com sucesso. Ele alterar, ele vai mudar para esse, ele está nesse modo. Quando eu clico na canetinha, ele passa a ficar disponível para editar, exatamente o que esse bloco faz. E aí o nosso update, a mágica aqui na verdade acontece quando ele aplica o onBlue, que o onBlue nada mais é do que o contrário do onFocus, que é quando você está, por exemplo, você está digitando, você está com o foco nesse componente. Quando o onBlue se você sair daqui e clicar em qualquer outro lugar, ele detecta esse evento que ele saiu do componente que ele estava editando, e isso é que faz esse update to do ser executado. Então ele está aqui em foco, né? Tá aqui sendo editado. Quando eu clicar em qualquer outro lugar, ele vai sair do foco e o onBlue detecta exatamente essa atividade, esse evento. Então é isso, o código ficou bem simples aqui, nosso to-do. Espero ter atendido aí a expectativa da atividade. Qualquer dúvida, as informações estão no repositório na descrição desse vídeo. Valeu pessoal, até a próxima.